Romanos 8:31 começa assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu poderia ficar só nessa frase aqui muitas horas, falando então muitas coisas sobre essa pergunta. O que nós podemos dizer à vista dessas coisas? Que coisas? Versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós podemos já dizer, o que eu posso dizer, é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós lemos nos capítulos 6, no capítulo 7, parte do capítulo 8, que se eu quiser andar na minha carne, eu não vou colher bem nenhum, e se eu quiser andar então na lei de Deus e fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus, eu vou ter um problema também, porque a minha carne não deixa eu andar de acordo com aquilo que a lei de Deus diz, então a lei me condena. Então Cristo me resgata da maldição da lei, Ele crucificou com Ele na cruz do Calvário a minha carne, para eu andar em novidade de vida. E aí vem essa pergunta: o que eu posso dizer à vista dessas coisas? E mais, se nós continuarmos a ler, nós vemos que nós também fomos chamados de filhos. João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós naturalmente não somos filhos de Deus. Tinha um irmão lá de Vila Mariana, sempre quando ele via uma criança, ele falava: ai que lindo esse pecadorzinho. Porque nós já nascemos com o fruto do pecado dentro de nós. Os nossos filhos pequenininhos já aprendem em algum lugar, e nós não ensinamos isso, a fazer pirraça, a bater o pé quando quer alguma coisa. Pequenininho eles já fazem isso. Porque o pecado está em nós. Mas mesmo assim, sendo pecadores, Deus nos amou. E nos deu seu Filho como propiciação, ou seja, ato favorável ao nosso pecado, para andarmos em novidade de vida. Então agora nós fomos feitos filhos de Deus, ou seja, os que creem no Senhor Jesus Cristo na obra da cruz, são feitos filhos de Deus. Ah, mas eu nasci num lar cristão, presbiterianos, 8ª geração de sangue azul. A minha avó era a bisneta do Simonton. Meu amigo, você já nasceu de novo. A Bíblia diz: quem não nascer de novo não verá e não entrará no reino de Deus. É sério isso. Então, nós temos ao longo da nossa vida uma cruz que nós vamos nos deparar e nos posicionar diante dela. E aquele que crê é feito filho de Deus. E a Bíblia diz que não só somos feitos filhos de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que me foi outorgado, que me foi dado, habita em mim e testifica com o meu espírito, mortal pecador que foi ligado com o Espírito do Senhor, que eu sou filho dele. E aí então, quando você não quer andar como filho, o Espírito Santo de Deus faz assim, você, opa, ou não faz? Não diz opa, mas ele te alerta. Porque somos habitação desse Santo Espírito de Deus. Falar uma palavra aqui para jovens adolescentes. Olhem bem para mim. Tudo que você fizer sem Jesus vai dar ruim. A linguagem que vocês entendem. Não vai dar certo. Caminhe com Ele, estreito com Ele. Juntinho dele, como as crianças aprendem. Nós precisamos caminhar com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o tempo inteiro, porque somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Que bênção, esse privilégio não era para nós. Nós vamos entrar na semana que vem no capítulo 9. Nós vamos ver que por graça herdamos bênçãos que não eram nossas. Primariamente não eram nossas. Interessante isso. Somos co-herdeiros, fomos feitos filhos de Deus. Então o que eu posso dizer além, à vista dessas coisas? Aí então, quando nós chegamos no versículo 26,
Nós vemos que nem orar nós sabemos. Não sabemos orar como convém. E muitas vezes nós não sabemos nem o que estamos sentindo. Muitas vezes o que falar para o Senhor. E nós começamos a orar. O Espírito do Senhor nos arrebata em nossa fraqueza. E diante de Deus interpreta a nossa oração com gemidos inexprimíveis. E eu vou repetir o que eu disse semana passada. Quem faz os gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo do Senhor. Não é você nem eu. Eu já fui em lugar que falou assim, a pessoa estava orando assim, o que é isso? Eu estou fazendo gemidos inexprimíveis. Eu falei, o que é isso? É o Senhor fazendo por nós, o Espírito do Senhor fazendo por nós, gemendo por nós. O que o teu filho está querendo dizer é isso, que tua filha está querendo dizer isso, e às vezes não tem nem força para expressar. Então, crente, ore toda e qualquer situação. Ainda que nós muitas vezes não saibamos verbalizar. Eu me identifico muito com Neemias. Neemias fez uma oração de mais de 2 meses. Que oração longa de Neemias. E Neemias orou, até que ele foi colocado na presença do rei. E aí ele era o copeiro do rei, vai servir o rei. Eu imagino Neemias já com aquela olheira, preocupado, triste, porque a cidade estava assolada, Jerusalém estava destruída, o sepulcro dos pais queimados, né? E aí Neemias está na presença do rei, e aí o rei pergunta, e aí Neemias, o que está acontecendo? O que foi? E ele estava triste. Por que está descaído o teu semblante? O que foi, Neemias? Não, nada, está tudo bem. Não, é tristeza da alma, você está triste. E isso podia custar a vida de Neemias, ou não? E o texto diz assim, eu nunca estive triste na presença do rei, mas aquele dia ele estava. E o rei então pergunta para Neemias assim, num português de hoje, o que você quer me pedir, Neemias? O que você quer? E olha como Neemias respondeu, então orei e disse ao rei, e já respondeu. Foi a oração mais longa da Bíblia de Neemias, e a oração mais curta da Bíblia de Neemias. Não sei quantos segundos durou essa oração, ele deve ter feito assim, ai Senhor, é agora. Sabe o que é, rei? Já contou toda a história. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E Neemias não era ainda a habitação do Espírito Santo de Deus como nós crentes somos. O privilégio da habitação do Santo Espírito de Deus é para nós, igreja de Cristo. Fomos selados por esse Santo Espírito. E aí às vezes eu pergunto, já orou hoje? Já falou com Jesus hoje? Não, ainda não. Falei, corre para a cruz, Jesus está te esperando, primeira coisa do dia. Ore. E quando cansar, ore de novo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Sobrou alguma coisa? Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele fez tudo por mim. E Ele, antes da fundação do mundo, já me contemplou. Há um cântico muito antigo, eu não vou aqui invocar aqui a memória do cancioneiro evangélico brasileiro de alguns aqui, porque se você cantar comigo, pode ser que você entregue a sua idade. Mas o Volô, lá de Pernambuco, se eu não me engano, ele compôs uma musiquinha dos Vencedores que eu gostava muito, que era assim. Antes mesmo que eu fosse alguém, já entregou a idade. Tu me amaste e me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Já te peço tanto amor e paz, como é que é? Já me deste tanto amor e paz, e eu só te peço uma coisinha mais, que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. É isso que está lá no final aí desse trecho de Romanos capítulo 8, que diz, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou glorificou. Assim, tudo para a glória de Cristo. Se nós olharmos
esse assunto linearmente nós temos problema. Mas se nós olharmos para esse assunto segundo a eternidade do Senhor Jesus, nós vamos entender que tudo converge nele, para a glória dele, para beneplácito da sua vontade. Amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Já podia parar aí e dizer assim, nada, eu não posso dizer nada, eu vou me calar diante desse Deus que fez tudo. Mas aí vem uma segunda pergunta, que ela está embutida aí, não é uma pergunta de dúvida. Eu vou usar aqui um aspecto literário, chamado retórica, para dizer assim que essa segunda pergunta é uma conclusão, é uma resposta à primeira. Está implícito a resposta dessa segunda pergunta, a palavra ninguém, ou nada. O que eu posso dizer à vista dessas coisas? Gente, Ele me amou, Ele me salvou, nenhuma condenação há. Eu não sei orar, Ele me arrebata na minha fraqueza e intercede por mim. Eu fui feito filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. A criação geme, Ele vai redimir a criação. Esse meu corpo corrompido geme, Ele vai restaurar o meu corpo. Então o que eu posso dizer? Absolutamente nada. E aí vem a resposta em forma de pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém. Aquele que não poupou a seu próprio filho, 32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu amo esse versículo. Eu decorei esse versículo, eu tinha uns 7, 8 anos no acampamento Boas Novas, lá em Mariporã. E quem decorasse ia ganhar um prêmio, e eu não lembro se eu ganhei o prêmio, mas eu lembro que eu decorei. E aí eu tinha que recitar lá, deu branco na hora, aí o tio do quarto, né, na pé que era o conselheiro, ele apontou para onde eu decorei o versículo. Ele disse, é aquele lá. Aí eu, aquele que não poupou seu próprio filho, eu falei, todo feliz da vida. Olha a profundidade disso, aquele que não poupou a seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele não poupou o seu filho. Está aqui o Paulinho e a Rayana aqui. Pais de gêmeas. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Você daria as meninas? Eu não sou Deus. Ele não poupou o seu filho. Antes por nós, Ele entregou o seu filho. Não nos dará com o filho de graça, graciosamente, todas as coisas. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, está assim, né? Se deu a maior, por que não pode dar a menor? E eu sempre pergunto, qual foi a maior coisa que Deus poderia te dar? Quero ouvir aqui algumas pessoas. Ah, Ele poderia dar a salvação, o amor, a paz, a família. Não é isso? Não é isso que a gente responde? Eu quero dizer que tem algo que é muito maior que Deus deu. Ele mesmo por você numa cruz. O que são as outras coisas para Ele? Conta essa história que um menino, então, ele ganhou uma casa do pai. Ele ia casar, o pai deu uma casa para ele. E aí, então, ele foi jantar na casa do pai. E ele ficou naquela dúvida, será que meu pai vai me servir um jantar? Se o pai deu uma casa, não vai dar um jantar para ele? Se o Senhor não nos comprou com um preço tão alto, o que são as outras coisas para Ele? Não há impossível diante do meu Deus, creia nisso. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Você está preocupado com aquela prova? Estuda. Estuda muito. Lava o rosto, estuda bastante. Depois você estuda mais um pouquinho, o Senhor vai te capacitar. E fala, Jesus, eu quero fazer essa prova contigo. Não tem problema se a nota foi 6.5, 6.3. Mas você estava lá, e Jesus estava ao seu lado. Amém? Aquela reunião difícil, Ele quer participar. Aquela decisão difícil, Ele quer participar. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar você? A resposta parece que Deus é quem acusa. Não, a minha Bíblia diz o contrário. Deus é quem os justifica. Então ninguém pode intentar acusação contra você. Você que crê no Senhor Jesus.
Porque Deus é quem justificou você. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem condena você? Resposta: ninguém, porque Deus é quem justificou você. Quem os condenará? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu já descrevi isso aqui, olha aqui para mim. Satanás é o ambulante da culpa. Mas antes de colocar culpa, o que ele quer colocar sobre você? Tentação. E como é que funciona a tentação? Vai lá, não tem problema, ninguém está vendo, está tudo bem, que é isso? É só um pouquinho, e vai. Tentador é assim, né? Aí você caiu. O que ele faz? Olha, crente, e vai tocar lá na frente, vai pregar, vai dar aula, vai na igreja. Olha o que você fez. Aí o crente então começa a carregar uma culpa, e ele não sabe o que fazer com essa culpa, e às vezes a culpa, ela dura anos. Deixa eu falar uma coisa aqui rasgada, se houver aqui, seja na internet, aqui, jovens, adolescentes me ouvindo, vocês não são responsáveis ou culpados por uma eventual separação dos seus pais. Há muitos adolescentes que chegam para mim, jovens chegam para mim se sentindo culpados. Não carregue essa culpa. Você não foi responsável por abusos do passado, por violência ou qualquer coisa assim. Somos responsáveis pelo pecado que nós temos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não só nos livrou do pecado, mas também da culpa que Ele traz, seja como vier. Você crê nisso? Jesus Cristo veio para isso. Ninguém me condena. Ele veio me libertar da culpa. E culpa é uma coisa pesada, e Jesus Cristo quer te livrar dela. Eu não sei se você carrega isso, mas fala com Ele, lança sobre Ele. Falamos tanto, muitas vezes disso aqui, essa palavrinha que crente às vezes não gosta, chamada renúncia. Precisamos às vezes fazê-la. O Espírito Santo de Deus te lembrou, joga na cruz. Jesus Cristo perdoou, Jesus Cristo pagou. Não esperem tornar o caldeirão para pedir ajuda. Como alguns aqui sempre dizem, né, Marcão, não sofra sozinho, contem com a gente. Ninguém me condena, porque Cristo morreu, ressuscitou, o qual está à direita do El Shaddai e também intercede por mim. Então, quando você caiu por uma tentação, o acusador vier e joga sobre você culpa, acusação, corra para a cruz, confesse. Porque aquele que está, nosso advogado junto ao Pai, vai dizer assim: ele crê em mim, eu morri por esse pecado dele. Lembra que Jesus disse: vai, não peques mais. E Jesus diz isso todos os dias: não faz mais isso. Quem aqui já levou uma bronca ou tomou uma peia quando era criança? E aí o pai ou a mãe disse assim: não faz isso de novo não, meu filho. Você lembra dessa frase no seu ouvido? Faz isso mais. Aí passou um tempo e você fez, né? De novo. De novo. E aquele braço amoroso, carinhoso, estava lá de novo. É isso que Jesus espera. Procura agradá-lo. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Qual é o tamanho desse amor? Amor de eternidade a eternidade. Quem me separa do amor de Cristo? Há alguma coisa maior do que a cruz do Calvário? Há algo maior do que Jesus Cristo fez ali, de braços abertos, por mim e por você? Quem me separará do amor de Cristo?
Eu quero dizer para você que Jesus é maior do que as suas crises. Jesus é maior do que os seus problemas. Jesus é maior que o seu pecado. A obra de Jesus Cristo na cruz é maior que a dificuldade que você tem em casa, no trabalho, na escola. Jesus é maior do que os seus problemas de relacionamento. Jesus é maior que as suas doenças. Jesus é maior do que tudo que você está passando. Jesus é maior que a sua saudade, que a sua dor. Jesus é maior do que a culpa. Então, quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? E nós estamos vivendo uma época que vai ficar difícil, cada vez mais difícil ser crente aqui no Brasil. Não se iludam, está ficando difícil. Tem gente assumindo aí postos e falando horrores acerca do Evangelho do Senhor Jesus e colocando o Evangelho lá embaixo na lata do lixo, em nome de Jesus, para ganhar isso ou aquilo. Eu não vou citar nomes, vocês são inteligentes. Mas com o Evangelho de Jesus não se brinca. Então a perseguição vem. Agora Jesus vai deixar de me amar? A perseguição é maior do que o amor dele? Ou a fome? Ou a nudez, ou a escassez, ou o perigo, ou a espada? Há crentes morrendo, há crentes passando necessidade, mas quem os separa do amor de Cristo? 36. Como está escrito, há uma citação aqui interessante de Isaías 53, falando do Senhor Jesus, e parece que Paulo aplica isso à igreja de alguma forma. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, 24 horas por dia o diabo te odeia. Então não dá para você dar a mão para ele, ou brincar com ele, ou flertar com ele. 37. Leia isso aí comigo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Paulo escreve aos Romanos, e essa expressão mais que vencedores, no sentido original, na língua grega que foi escrita, tem uma ideia de conquista. É como se ele tivesse assim, somos mais que conquistadores, mais os vencedores na guerra, por meio daquele que nos amou. Eu conheço uma pessoa que pode cantar vitória antes. Chama-se, não é o Flamengo, não é o Botafogo, não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é São Paulo. É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, antes de ir para a cruz, disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele não tinha nem ido para a cruz ainda, nem morrido por mim ainda, nem ressuscitado ao terceiro dia. Ele disse: eu venci o mundo. Então somos mais que vencedores, ou super conquistadores, por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Somos mais que vencedores. Então quando você estiver lá naquele momento difícil, como cantamos aqui, nas densas nuvens de tribulação, Deus está dizendo: haja luz. Você é mais que vencedor, meu filho. Mais que vencedor. Somos mais que vencedores. Eu tenho vontade de dizer tanta coisa aqui, mas eu tenho que me controlar. Eu olho para o meu pai, parece que ele está fazendo assim. Se esse culto não fosse gravado, irmãos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem sabe no particular, uma hora a gente fala. 38. Lê comigo aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quem pode me separar do amor de Cristo, se eu sou mais que vencedor? Se Cristo morreu por mim, está à destra do Pai, Deus me justificou, Ele não poupou o seu Filho. Se Deus é por mim, quem é maior do que eu? Quem pode me separar? A morte pode me separar do amor de Cristo? Não. A vida? Não. Os anjos? Não. Principados e potestades? Não. Coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. E aí vem o que é mais lindo desse texto: o amor de Deus, todo o amor de Deus, de eternidade a eternidade, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode me separar dele? Ninguém. Ninguém. E aí nós vivemos aqui como igreja. Ah, que lindo, nada me separa do amor de Cristo. Eu sou alvo de um grande amor. Mas eu quero te dar um lembrete. Vira umas páginas para trás aí, eu sei que a Jordana vai me ajudar. Romanos 5. Romanos 5:5. Olha aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, aquele que ninguém me separa dele, que está em Cristo Jesus, que nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura pode me separar. Esse amor de Deus é derramado no seu coração, no meu coração, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, passado por escrito. E a Bíblia diz aí a palavra derramado e sem medida. Se nada me separa do amor de Cristo, meu querido, minha querida, não há nada que deve ou possa me separar de você. Porque somos um corpo comprado por um amor imenso. Está com dificuldade? O tanque de amor está meio vazio, precisa completar? Ora, Senhor, põe amor aqui. Põe um amor extraordinário aqui, porque se nada me separa do seu amor, nada pode me separar do meu irmão. Nem o atraso do velório que me irritou hoje. Meu irmão, minha irmã, nada me separa do amor de Cristo. Você é alvo de um amor muito grande. E aqui eu vou citar um evangelista que dizia assim: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Nada do que você faça, Deus vai te amar menos. Ele pode ficar triste com você, mas não deixa de te amar. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele pode se alegrar com você, mas Ele ama com amor eterno. Falando para Israel, nação rebelde, o profeta Jeremias disse: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É com esse amor que Deus ama você. E esse amor está escondido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ninguém te separa dele. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o teu problema? O que está pegando? Saiba que nada te separa do amor de Cristo. Amém?